paz do Senhor Jesus Cristo! Você está ouvindo Pão Diário. Hoje é dia 24 de março. A leitura de hoje é Êxodo 35, João 14, Provérbios 11 e Efésios 4. Êxodo. Êxodo, capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras.
e os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. João. João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor,
De onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Provérbios. Provérbios, capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem perverso, perece sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal,
esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Efésios. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus fala por meio de sua palavra. O que ele lhe disse hoje,
Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!